Boa noite, igreja. Então, tem uma tela aí que não é vídeo, é tela mesmo. E eu acho que é uma tela que é comum em todas as casas. Pelo menos lá em casa é muito comum. Gente, a internet lá em casa é péssima. Mas o pior é que essa internet está no meu nome. Aí todo dia, o Valmir, que é o meu marido, ele diz: Dona Lídia, você tem que resolver isso. Dona Lídia, está no seu nome, eu não posso fazer nada, vá resolver essa questão da internet. Gente, na verdade eu nem sei por que essa internet está no meu nome, mas está. Enfim, eu fui lá na loja e quando eu cheguei lá e falei que eu tinha problema com a internet, a pessoa mal olhou para mim e já me passou o número. Liga nesse número aqui porque não é aqui que se resolve. Tá, né? Eu fui para casa e o Valmir tá: Lídia, resolveu o negócio da internet? Não, ele falou para eu ligar. Liguei. Pipi. Alô? Com quem eu falo? Com a senhora Lídia. Boa noite, senhora Lídia. O que você deseja? A minha internet é muito ruim, eu quero consertar essa internet, talvez trocar de plano, não sei. Eu preciso resolver. Vá para perto do roteador. Eu fui para perto do roteador. Agora, desligue o aparelho. Desligue da tomada. Conte até 20. Espere aí no telefone. É assim, vocês estão acostumados, hein? Conte até 20. 1, 2, 3, 4, 20. Agora, ligue na tomada, ligue o aparelho, reinicie a sua tela. Pode deixar na primeira tela. Reinicie a sua tela. E lá vai a internet. Pronto. Apareceu a internet. E ela ficou boa. Ótimo, que legal. Né? Mas ficou boa um dia, 2. Depois eu tenho que ligar lá de novo, fazer tudo de novo e repetir esse processo. Então, o técnico já foi lá. E quando o técnico chegou lá, foi só ele chegar, a internet ficou ótima. Todos os computadores ligaram, televisão ligou, celular, tudo. A presença do técnico foi muito boa ali. Então, tudo ficou bom. Não vou trocar de plano. Tá ótimo, pode ir. Só que passou 2 dias, o mesmo processo, gente. Então, nesses dias, com o desafio de ser mãe, eu tenho pensado muito e tentado me reiniciar a cada dia. Porque a gente sabe que é uma tarefa, é um privilégio educar uma criança, mas todos os dias a gente tem surpresa nova, né? Meus filhos também estão com o meu nome. Vocês verem ali na tela, tem um documentozinho. Eu acho que passo a tela. Tem um documentozinho que todo mundo aqui ou já teve e as crianças têm, que é a certidão de nascimento. Meus filhos têm o meu nome. Só que, graças a Deus, eles têm o nome do Valmir também. Né? São as nossas famílias, nós formamos uma família. Então, o Valmir não pode dizer para mim: Lídia, resolve isso lá. Lídia, dê um jeito no menino. Lídia, dê um jeito na menina. Vamos mudar isso aqui. Ele tem que dizer: nós precisamos melhorar como pais. Nós precisamos buscar orientações como pais, para melhorarmos a educação dos nossos filhos. Reiniciar, eu consigo, mas não dá para trocar de filhos. Eu também não posso me trocar, colocar outra mãe no lugar. Eu não posso colocar outro pai no lugar. Eu não sou a mãe que desde a minha infância eu desejei ser. Eu idealizei ser, eu formatei ser, eu sonhei ser. Eu não sou essa mãe. Meus filhos
eles sabem que eles são desejados, eles são planejados, eles são amados, eles são queridos, mas eles também não são do jeito que eu imaginei que eles seriam. Eles não vieram programadinho, como eu queria que eles viessem. Eles não vieram na velocidade que eu queria que eles viessem. Por exemplo, tem um lá em casa que está assim, ó, enquanto eu estou lá atrás ainda. Eles são rápidos. Eles mudam a cada momento. Eles não vieram na formatação que eu quis, mas eles são do jeito que Deus quis. E eu também sou criada do jeito que Deus quis. Nós somos diferentes, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então só isso já muda tudo. Só eu ver meus filhos como a imagem e semelhança de Deus, em me ver como a imagem e semelhança de Deus, já muda o meu olhar, já muda a minha visão, já muda tudo. Eu preciso me reiniciar, sim, todos os dias. Porque o meu original é muito bom. O seu original é muito bom. Foi Deus que te criou. Você, mãe, você, pai, você, criança, o seu original é muito bom. Mas há uma coisa que eu aprendi na internet, está aí na tela. No mundo da informática, tem os crackers e tem os hackers. Eu achava que só existiam os hackers, mas parece que tem uma diferençazinha entre os dois. Depois, se alguém da informática tiver aí e quiser me ajudar, diz que os dois, eles têm uma inteligência de entrar no sistema informático e descobrir as fragilidades do sistema ali. Só que os crackers, eles tentam entrar para descobrir as fragilidades do sistema, mas para mudá-lo, danificá-lo, tirar vantagem, tirar algum benefício. E a gente sabe que isso é crime. E existem os hackers, que também têm a inteligência para invadir o sistema. Algumas empresas até contratam os hackers para descobrirem se existem alguma fragilidade, mas a intenção deles é proteger aquele sistema, para os dados não serem roubados. Então, eu pensei que eu fui criada de uma forma muito boa. Só que a semente do pecado me danificou. E eu comecei a viver de forma errada, em desobediência a Deus. Com a minha consciência do que era certo e errado, do que Jesus fez por mim, eu entendi que eu precisava entregar a minha vida a Jesus, e Ele transformou o meu ser. Só que, todos os dias, o cracker do mal, ele tenta invadir o meu sistema. Ele tenta invadir os meus pensamentos. Ele também tenta invadir os pensamentos dos meus filhos. Ele tenta invadir as nossas ações. Nós somos, na nossa casa, todos diferentes. Nós temos vontade diferente, gosto diferente. Nós temos desejos e sonhos diferentes, personalidades diferentes. Entendemos a vida de uma forma diferente. E o crackers do mal, ele tenta usar isso tudo, ver a fragilidade do nosso lar, dos nossos relacionamentos, para invadir e danificar e perturbar a nossa casa, a nossa família. E eu sei que isso não acontece só comigo, acontece com você também. Então, se eu tenho Jesus, o que eu preciso fazer? A Bíblia dá um ensinamento claro, está lá em Romanos 12, 1, 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, com este mundo, com todas as coisas que estão invadindo as nossas casas, com todas as coisas que estão invadindo as ruas, os lugares que os nossos filhos frequentam. Mas vos transformai pela renovação da vossa mente. Então a minha mente precisa ser renovada constantemente. Todos os dias eu preciso parar e pensar no meu agir. Eu preciso parar e lembrar que agora eu sou transformada por Jesus e quem me guia é a palavra dele. Essa semana aconteceu algo bem interessante. Eu estava vigilante, né? Porque tem hora que a gente deixa de vigiar e a Bíblia fala para a gente vigiar o tempo todo. E eu falei, meu Deus, agora como mãe, eu vou ficar mais vigilante. Porque a gente pode prevenir algumas reações dos nossos filhos. A gente já entende como eles reagem, como eles são, né? Então, eu falei, eu vou ficar mais vigilante. Aí os meninos pediram um lanche. Eu fui à cozinha, preparei 2 lanches. Um sanduíche, um misto para o João e o suco. Um misto para a Daça e o suco. E eu pensei, a Daça sempre reclama que é a última. Mesmo quando eu chego com os 2, se por acaso o João pegar primeiro, eu vou evitar isso. Eu vou levar logo dela. E eu levei o de Daça primeiro. E eu entreguei para a Daça. E aí o João estava lá tranquilo. E ela olhou para mim. Primeira vez na vida que você me entrega alguma coisa primeiro. Se eu não estiver vigiando, né? Eu teria entregado o do João primeiro. E se ela reclamasse, eu ia falar, pois agora me dá que eu vou entregar o do João primeiro. Né? Para você parar de ser desaforada. Mas não. Eu falei assim, não, tá certo, minha filha. Você recebeu o seu primeiro. Falei, João, já vou buscar o seu. Peguei e entreguei o dele. Então, a gente pode evitar alguns atritos dentro de casa. Quando a gente se lembra de que nós precisamos ser cordiais uns com os outros. A Bíblia ensina isso. Bom, o tema de hoje é: pai e mãe, não impeçam seus filhos de se achegarem a Deus. Será que um pai e uma mãe pode impedir um filho de se achegar a Deus? Pode sim. A Bíblia não fala as minúcias do dia a dia, né, de pai e mãe. Né? Porque se fosse igual a bula do remédio, seria assim, quando tomar esse aqui? Quando devo guardar esse aqui? Não, não tem. Não tem essas coisinhas pequenas. Mas já existem alguns livros que nos ensinam sobre essas coisas. A Bíblia, no entanto, ela é muito clara. Ela deixa a ideia de educação de filhos de forma bem clara. Porque está nela toda, de capa a capa. Como assim, Lídia? Tudo é educação de filhos. De capa a capa. A questão é que nós complicamos tudo, porque a gente é desobediente. Vamos falar sério, gente. Nós somos desobedientes. A gente precisa aprender o caminho da obediência. Porque na obediência está a bênção. Às vezes a gente fica pedindo a Deus, Deus abençoa a minha casa, abençoa meus filhos, abençoa isso. Mas se nós não formos obedientes, como que a bênção do Senhor chegará lá? Um desses poucos textos que a Bíblia fala sobre crianças está em Mateus 19, 13 a 15. Pode abrir o seu texto aí. Diz assim, na Bíblia. Trouxeram-lhe então as crianças, para que impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis,
porque de tais é o reino dos céus. E, tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos pensar nesse texto. Tem alguns personagens nesse texto. Tem as mães e os pais, ou as pessoas que levam as crianças até Jesus. Tem as crianças, tem os discípulos e tem Jesus. Vamos ver qual o papel de cada pessoa aí, o que cada uma fez. Os pais, eles levam as crianças a Jesus. As crianças seguem os pais. Os discípulos repreendem tal atitude. Jesus se indigna com os discípulos. Ensina uma postura nova, ora e abençoa. Depois Jesus foi embora. Logo, a última palavra foi de Jesus. Eu deixei algumas fotos aí para as crianças verem também. Pode deixar aí as fotos. Como viver de forma que não sejamos empecilhos para nossos filhos já chegarem a Deus. Para guiar os nossos filhos no caminho do Senhor, tem uma coisa que é necessária. É viver na presença de Deus. Os pais e as mães daquele lugar, eles sabiam onde Jesus estava. Após expor os seus ensinos aos adultos, a curar alguns adultos, talvez nesse momento os pais até perceberam, enquanto ouviam aqueles ensinos, que eles deveriam levar suas crianças ali. Eles não empurraram suas crianças para Jesus. Se eles quisessem, criança, quando está no meio de gente, multidão, a gente vai empurrando a criança no show, então a gente vai lá para frente. Mas não, eles não fizeram isso. Eles levaram as crianças até Jesus. Eles queriam que os filhos também tivessem uma experiência com Deus. Esse versículo, ele não fala que aquelas crianças estavam doentes, que elas estavam com algum problema. Em outros textos até tem, mas nesse não. Eles simplesmente levaram. Quantos pais esperam a criança ter uma doença, ou alguma dificuldade escolar, ou algum problema, para poder levar a sua criança até Jesus? Mas esses pais nos ensinam que eles estavam na presença de Jesus e eles levaram suas crianças até Jesus. E em Deuteronômio 4:9, diz assim, o Senhor falando para Abraão: tão somente, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos, ou seja, aos seus netos. Você vê aqui quanta frase Jesus direcionou para o homem. Guarda a ti mesmo, guarda a tua alma. Não te esqueça das coisas que você experimentou na minha presença. Não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. Faça saber aos teus filhos. Então, tudo está direcionado para o pai, para a mãe, para o adulto que é responsável pela criança. E tão somente esse texto aqui está falando sobre viver na presença de Deus. Sobre estar com Deus. Os pais, eles não devem somente dizer para o filho qual o caminho a seguir, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Vai. Eles devem seguir esse caminho. Andar na presença de Deus é seguir este caminho. Se você somente contar a história bíblica para o seu filho, ele vai ter conhecimento bíblico. Se você levar seu filho na igreja, ele vai saber como a igreja funciona. Então, você não pode esperar que no futuro o seu filho vá acreditar que na vida dele vai acontecer alguma coisa
em relação com a experiência a Deus e também não vai esperar que ele vai frequentar a igreja. Você precisa ir caminhar com Deus, viver na presença de Deus. E isso tem mais a ver com você do que com os outros. As crianças só vão compreender Deus, misericórdia, graça, amor, perdão, aceitação, se essas experiências estiverem relacionadas no lar. Eu vou contar uma historinha aqui de quando eu era criança. Quando eu era criança, a gente foi morar na roça. E lá na casa que nós fomos morar, era a casa da igreja, ficava numa baixada e a igreja ficava mais no alto. Era o mesmo terreno, né? Era o mesmo alqueire lá de terra. E a gente não tinha água encanada. Então, usava água numa bica. Um dia, meu pai resolveu construir uma caixa d'água lá no alto. E como lá em casa a gente fazia tudo junto, nós fomos construir essa caixa junto. Então, as crianças participavam de tudo. A gente carregava tijolo, carregava balde com água, carregava balde com massa, e andava, e conversava. E eu lembro muito bem, é uma das memórias muito boas da minha vida, que em tudo na nossa casa se exalava a presença de Deus e os ensinos dele. E eu lembro que a gente ia conversando e aquela confiança de que as coisas iam mudar, iam melhorar na nossa família, que Deus estava presente e tal. Aí a caixa ficou pronta. E a gente naquela ansiedade. Eu olhava aquela caixa, acho que se eu fosse o pastor Daniel, eu já tinha pulado dentro dela, porque parecia uma piscina. Mas eu resolvi ficar na minha. Enfim, a caixa era grande, bonita, e ela foi enchendo de água. Enchendo. E a gente ficou lá perto para ver. Né? E tem aquele ladrãozinho, quando a água começa a sair, bem já rente à borda da caixa. E a gente ficou lá esperando. Quando ela começou a cair água, a gente falou, agora vamos lá embaixo ver se a água chegou lá. Só que antes da gente virar as costas, a caixa... Pum! Foi aquele aguaceiro assim. Água, tudo junto. Massa, tijolo, tudo que imaginava. A minha sensação, que eu tenho até hoje, quando eu penso nisso, é de que eu queria puxar, sabe? Porque era um sonho, era algo que a gente queria para o bem da nossa família. Enfim, nesse dia, a gente não ouviu da boca dos nossos pais nenhuma falta de esperança, nenhuma murmuração, nenhuma palavra que fosse ruim, que praguejasse, o dono da loja que tinha vendido material ruim. A gente não ouviu nada, a gente ouviu assim, nós vamos construir de novo. E ele deu um jeito, comprou material novo, e a gente foi construir tudo junto de novo. E a gente perguntava, pai, e se essa caixa cair de novo? Não vai cair. Mas se cair, a gente constrói outra. E aí, você pode pensar, o que isso tem a ver com Bíblia? Tem tudo a ver, porque as nossas ações, o nosso estilo de vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, são sensações, são emoções, são sentimentos que os nossos filhos estão adquirindo junto a nós. Naquela hora ali, a gente não teve nenhuma palavra palpável, mas nós aprendemos o que é persistência. Nós aprendemos o que é reagir diante de uma situação ruim na vida. Nós aprendemos o que é unidade em família. Nós aprendemos o que é confiança em Deus, de que Ele ia suprir a nossa necessidade. Não importa o que acontecesse, Ele estava com a gente e ia suprir. Então nós aprendemos tantos princípios que permeiam essa palavra, a palavra de Deus, e que ela deve ser diluída na vida familiar, mesmo sem ter palavra citada. O seu comportamento como pai mostra
O seu comportamento como mãe mostra o que você pensa em relação a Deus, como você vive diante de Deus. E assim a gente aprendeu essas grandes lições. Viver na presença de Deus é ir até Ele com dificuldade ou sem ela. É louvar o nome do Senhor o tempo todo. É você ter seus pensamentos voltados para Deus. Lídia, como eu vou fazer isso se eu sento no escritório e tenho que ficar lá no computador? Em tudo a gente pode pensar em Deus e louvar o seu nome. Eu lembro de uma música que é a cara da minha mãe, né, que fala assim: cada momento me guia o Senhor. É do cantor cristão. Cada momento dispensa favor. A sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. A gente podia estar brincando ali por perto dela e não saber o que estava acontecendo, as dificuldades da família, mas a gente ouvia os louvores saindo da boca dela o tempo todo. Que o Senhor, a presença dEle na nossa família, ia fazer a nossa história ser diferente. E se você olhar para nós, cada um tem a sua história diferente. Sua fé, meu irmão, ela está firmada em Deus? Na sua casa, tem a presença do Senhor? Assim, para não sermos impedimentos dos nossos filhos se achegarem a Deus, de se encontrarem com Jesus, a gente precisa ter a presença de Deus na nossa casa. Nós que vamos levar, à medida que nós levamos os nossos filhos a Deus, nós também temos as nossas experiências com Ele. Para guiar os nossos filhos na presença do Senhor, é necessário obedecer ao Senhor, sendo o responsável pelo treinamento religioso deles. Quem são os discípulos de Jesus hoje? A gente fala muito disso aqui na igreja, né? Então, quem são os discípulos de Jesus hoje? Eu sou discípulo de Jesus. Você pode dizer isso? Eu sou discípulo de Jesus. Eu sigo a Jesus. Eu sigo os seus ensinos. Ele é meu mestre. Eu ando com Ele. Eu busco andar com Ele. Agora, você já imaginou que como pai, além de você ser discípulo de Jesus, você também é discipulador dos seus filhos? Já pensou nisso? É uma responsabilidade grande, né? Porque seus filhos conhecem todas as suas esquisitices, né? Eu não conheço. As pessoas que você lidera no PG também não conhecem, mas os nossos filhos conhecem. Se conhecem nossas esquisitices, nossos cacuetes. Até nossas reações, eles já sabem. Então, nós somos discipuladores deles. E o que a gente está ensinando para eles? Deus ordenou que o lar fosse a instituição para treinar as crianças, né? Deus não esperou que a igreja o fizesse, que a escola o fizesse. Hoje há muitas escolas confessionais, cristãs. Ele não esperou que qualquer outra agência fizesse, mas que o lar fizesse. A gente quer colocar os nossos filhos em escolas cristãs, pelo menos dá um alívio, né? Lá, ele vai aprender sobre Deus, ele vai orar, ele vai ler a Bíblia, ele vai ouvir dentro dos livros, tem as histórias bíblicas lá. É super legal. Eu não vou ter tanto trabalho. Só que não é bem assim. A responsabilidade é minha como mãe. É sua. A igreja, ela se desdobra para fazer alguma coisa pelas nossas crianças. Mas nossas crianças passam aqui 1 hora com o estudo nas salas. E na escola, quantas horas ela passa? Na rua, quantas horas ela passa? Tem dados
demais aí na internet. Em frente à TV, quantas horas ela passa? E a gente sabe que em todos os momentos ela está aprendendo alguma coisa. A Bíblia nos dá essa responsabilidade. Agora, vamos ler o texto que fala isso? Está lá em Deuteronômio. Deuteronômio 6, de 6 a 8. Diz assim, vamos ler juntos? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A tradução dessa palavra inculcar nesse texto, entre algumas outras, pode ser marcar, impressionar. A ideia aqui é de que, assim como as palavras eram gravadas, impressas em tábuas de pedra com algum objeto pontiagudo, essas palavras de Deus, o ensino de Deus, fossem também impressas no coração dos filhos e de cada geração. Agora você imagina numa cirurgia. Acho que a gente tem médicos aqui, enfermeiros, pessoas que trabalham no hospital. Numa cirurgia, o médico faz a marca, onde vai dar o corte. E essa marca é exatamente ali na necessidade da dificuldade da pessoa. E ele tem que ir com cuidado para acertar. Ele não pode ir com a mão trêmula, porque imagina como esse corte vai ficar. Ele tem que fazer um corte certeiro, firme, acertado. Assim como numa cirurgia, o nosso ensino da palavra de Deus, ela tem que ser certeira com a necessidade da criança. Ela tem que ir lá na dificuldade que ela está enfrentando naquele momento. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia, não tem outro método. Porque de acordo com a necessidade dela naquele momento, eu vou me lembrar o que a Bíblia diz. E eu vou dar um ensinamento certeiro, correto, né? Quando eu tinha 11 anos, essa é bem legal. Quando eu tinha 11 anos, bem legal e bem triste, né, gente? Quando eu tinha 11 anos, eu morava na casa da minha irmã, recém-casada. E recém-casado tem tudo bonitinho no lugar, tudo arrumadinho. Eu resolvi pegar um copo lindo, maravilhoso para usar. Só que eu quebrei esse copo. E eu fiquei com tanto medo, que eu pensei, eu vou esconder esse copo. E eu pensei, não vou jogar no lixo da cozinha, porque ela vai achar. Nem do banheiro, porque vou jogar lá no do quintal, porque já vai direto para o caminhão. E ela não vai achar. E fui lá, ainda levantei os lixos, coloquei lá no fundo, tapei, peguei os outros lixos, joguei tudo. Falei assim, quero ver quem acha. Meu erro está aqui, bem escondido. Eu já era convertida, batizada, crente. Eu realmente sabia os conselhos do Senhor. E aí, ela chegou, e lógico que deu falta do copo, né? Era um simples copo, mas bonito para ela. E aí ela, engraçado, está faltando um copo aqui. Aí eu fingi, fiz cara de paisagem. Tá. Vou falar nada, que aí também, né? Aí ela procurou, não achou. Lídia, você viu? Não vi. Ai, enfim, ela foi para a sala, procurou perto do sofá, procurou em todos os lugares e não achou o copo. Gente, que estranho, esse copo não está aqui. E aí ela resolveu procurar onde? No lixo. E ela procurou no lixo do banheiro, no lixo da cozinha. Que estranho. Lembrou do lixo do quintal. Aí eu falei, mas não vai achar, porque eu escondi lá no fundo. Engano meu. Ela mexeu no lixo, sacudiu o lixeiro, fez barulho, ela mexeu e encontrou o copo.
quebrado. Lídia, ai meu Deus. Lídia, o que é isso? Você, a única pessoa que passou a tarde aqui em casa foi você. Não tem como ser outra pessoa que quebrou o copo. Foi você? Foi eu. E aí, ela não me bateu, gente. Mas falou tanto da Bíblia, tudo que eu já sabia, das mentiras, quem era o pai da mentira, o que era, o que isso causava, que um erro vai chamando outro erro. Eu errei quebrando, mas eu errei mais escondendo. Depois eu errei mais mentindo. Então não tem jeito. O que a Bíblia fala é verdade. Se você pratica um erro e você não se conserta, você vai continuar naquele erro e vai praticar outros. E aí aquilo foi tão duro, porque o Espírito de Deus já habitava em mim. E foi tão ruim para mim. Mas eu aprendi essa verdade dentro de casa. Agora imagina se ela não soubesse, não conhecesse a palavra de Deus. Eu ia simplesmente levar uma surra. Eu ia ouvir algumas palavras que não iam fazer sentido nenhum. E pronto. Mas eu aprendi na palavra de Deus como devia ser o meu caminhar. Qual a necessidade da criança? A criança tem necessidade de aceitação. Tem necessidade de segurança. Tem necessidade de amar e ser amada. Tem necessidade de elogios. Tem necessidade de Deus. E na Bíblia, você encontra tudo para suprir essa necessidade da criança. Nossos filhos, eles são dotados de uma sensibilidade espiritual muito grande. É a hora de semear a palavra de Deus. É a hora de viver de acordo com a palavra de Deus. Eu fico pensando em algumas casas que a gente entra, que as pessoas estão conversando normalmente, está tudo parecendo bem, só que a gente sente alguma coisa errada, um peso. E quando a gente vê, a gente sabe que as pessoas estão fingindo ser o que não são. Quando a gente busca a presença de Deus para a nossa casa, tudo que envolve a nossa casa recebe a paz do Senhor. Não quero dizer que não vai haver discussão, que não vai haver uma briga, que não vai haver uma alteração de voz. Mas a paz do Senhor reina e quem pisa ali recebe essa paz. Eu fico imaginando aqueles confetezinhos que tem no aniversário, que as pessoas jogam. E aqueles trens se espalham por tudo assim, é difícil a gente catar. Quando Deus reina num lar, a palavra dele é lançada em cada canto da casa, trazendo cor, trazendo vida. E não fica nenhum bequinho sem essa palavra invadir. E os nossos filhos são os primeiros. Os filhos são os primeiros a contemplar. Como está a atmosfera do seu lar? Os seus filhos se sentem bem nele? As pessoas que vão lá gostam de ir lá? Tem um pregador bem famoso, mais antigo, do século 16 ou 17, alguma coisa assim. Ele aceitou uma paróquia rica e sofisticada. E durante 3 anos, ele pregava fervorosamente. Pregava e anunciava, mas ele não via nada, nenhuma mudança na vida das pessoas. E aí um dia ele estava cansado, depois de 3 anos pregando, ele se jogou no chão do seu escritório e ele clamou: Senhor Deus, faça alguma mudança na vida dessas pessoas, senão eu morrerei. E ele continuou. Naquele instante eu ouvi Deus falando comigo. Ele falou: Baster, você está trabalhando no lugar errado. Tente no lar.
E ele ficou assim, no lar? Tente no lar. Então ele entendeu que aquela palavra que ele pregava lá precisava ser diluída nos lares. Precisava chegar no coração das pessoas. Precisava ser entendida, não só entendida, praticada dentro de casa. E sabe o que ele fez? Ele começou a visitar as pessoas. Ele visitava 7 a 8 famílias por dia. E em apenas 2 dias ele se dedicava à pregação. E ele visitava as famílias nos lares. E lá ele conversava sobre o sermão. Toda aquela cidade foi transformada. Eles ganharam todo aquele povo. Eu penso que é isso que a gente quer chegar com os PGs, nos lares. Os seus filhos estão lá nos PGs. E eles veem como você recebe a palavra de Deus, como você discute, conversa. E também se você pratica durante a semana na sua casa aquela palavra que é discutida. Toda aquela região, aquela cidade foi transformada. Essa história me encheu de tanta esperança, que eu pensei, quando cada um de nós, pai e mãe, tomar a responsabilidade de ter uma educação contínua, constante, com a presença de Deus no nosso lar, na nossa vida, nos transformando, nossos filhos serão alcançados. Na minha infância, naquela igreja lá na roça, nós abríamos a igreja 2 vezes no mês. O 2º domingo e o 4º domingo. Porque as pessoas moravam muito longe para caminhar até lá. Agora imagina você, se de 15 em 15 dias apenas a gente recebesse uma pregação de um pastor, e no nosso lar não tivesse leitura da Bíblia, não tivesse louvores, não tivesse compartilhamento da palavra de Deus, não tivesse oração, não tivesse fé, não vivêssemos na esperança, você acha que alguns dos filhos dos meus pais estariam com a sua fé sólida na presença de Deus? Não. A igreja era o apoio, mas dentro do lar é que nós aprendemos a viver a palavra de Deus. E às vezes doía. E muitas vezes a gente não precisa citar para a criança. Na Bíblia, no capítulo tal, no versículo tal, a gente vai se lembrar. A criança vai falar, mãe, posso ir na casa de fulano? Retires o pé da casa do teu próximo para que ele não te enjoe de você. Aí fica com aquilo na cabeça, né? Mãe, eu acho que eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser aquilo. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Confie no Senhor o seu caminho. Eu lembro que na adolescência, eu falei assim, eu já ouvi essa frase. Se na Bíblia eu encontrar essa frase, eu vou obedecer hoje o que o Senhor está mandando eu fazer. Gente, eu fui para o quarto, orei, procurei na Bíblia e estava escrito. Algo que eu ouvia meus pais falando no dia a dia. Eu encontrei na Bíblia aquele versículo. Então a gente tem que ser no dia a dia, na vida, com os nossos filhos, que a gente vai ensinar a eles a palavra do Senhor. Agora, a palavra de Deus deve ser constante e contínua. A criança cresce espiritualmente quando ela vê seus pais associando Deus na vida diária da sua família. Agora, eu quero te falar uma coisa. Eu já vi pais e pessoas falando assim, Lídia, a Bíblia diz, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O nosso papel é instruir, é guiar, conduzir,
levar, ensinar, viver a palavra. E os nossos filhos vão olhar para nós e seguir o nosso exemplo. Nesse versículo, não está escrito que a nossa responsabilidade é salvar a criança. Porque quem salva é só um, é Jesus. A gente tem que ser obediente no viver a palavra de Deus, no treinar os nossos filhos para viverem a palavra de Deus. Porque os dias são maus. E eu falo que os dias não vão melhorar. O que vai melhorar e o que a gente sente que melhora é quando Deus está com a gente. Isso sim melhora a nossa forma de ver a vida. De passar pelas tribulações, pelos sofrimentos e de conquistar algumas coisas. O que melhora é a presença, quando a presença de Deus está dentro de nós, na nossa casa. Isso é o que melhora. Então, nós vamos instruir nossas crianças. Nós vamos ser exemplos. Mas quem vai salvar é só Jesus. Muitos jovens tiveram os melhores pais que podiam receber. Foram abençoados. Mas eles fizeram uma escolha. Porque a escolha é pessoal. Então, eu aprendi nesta igreja, com a irmã Valéria Mitch, e aprendi nas minhas memórias de infância, que eu preciso fazer a minha parte, que eu preciso orar, principalmente para Deus salvar o meu filho, salvar a minha filha. Porque quando Deus, Ele é salvo, o Espírito Santo que habita em mim, habitará nele. E a caminhada ficará mais fácil. O entendimento da disciplina do Senhor ficará mais fácil. E eu vou poder orar, Espírito Santo. O João Emanuel está com dificuldade de entender o que eu estou ensinando para ele hoje. Mas o teu Espírito Santo que habita nele, fala com ele. Convence-o desse pecado, da justiça e do juízo, para que ele ande retamente na tua presença. Eu não posso e eu não quero ser impedimento para que os meus filhos se acheguem ao Senhor. Então hoje, e a cada manhã, pela misericórdia de Deus, eu tenho pedido a Deus uma oportunidade de reiniciar-me como mãe, como serva do Senhor. E o Senhor tem me dado chances e mais chances de ensinar a palavra dEle. A gente às vezes se irrita com tanta pergunta que a criança faz. Por que isso? Por que aquilo? Como é isso? Como faz isso? Como é isso? E a gente se irrita. Você já parou para pensar que uma criança até 5 anos, ela faz 200 a 300 perguntas por dia? Por dia. Gente, sabe o que isso significa? 200 oportunidades de você ensinar a palavra de Deus. 200, 300 oportunidades de inculcar no coração deles a verdade do Senhor. A gente tem chance nova hoje.